Olá pessoal, essa é a primeira gravação que eu deixo aqui no nosso site sobre a interatividade humana, e é interessante que a gente converse primeiro sobre por que interatividade humana. A nossa forma de nos relacionar com o mundo vivo, o mundo inanimado, a nossa forma humana, é altamente interativa e privilegiada. Nós, humanos, aprendemos a interagir com duas facilidades biologicamente diferenciadas. Quais são elas? A primeira delas e a mais importante é que nós falamos códigos articulados de alta complexidade. Nós ouvimos e decodificamos códigos verbais de alta complexidade e compomos, criamos, através dessa codificação, ideias a respeito das coisas da vida, do mundo, da existência e de nós mesmos. Se não existisse essa capacidade, provavelmente a gente estaria interagindo com o mundo de uma maneira muito primitiva, muito parecida com os outros seres vivos, talvez um macaco, talvez um outro tipo de ser de um mamífero. E a outra coisa é a capacidade Prensum de prender. É esse movimento aqui que nos facilita fabricar coisas. Então, tem duas dimensões que são propriamente humanas: capacidade de produzir, produzir, codificar e executar a fala. Porque ela, antes de ser falada, ela é produzida num plano que, vamos dizer, é interno, né, que nós atribuímos à atividade cerebral, não sem coerência, de fato, está produzida pela atividade cerebral. Através da atividade cerebral, a gente pode dizer mais. E a capacidade de fazer coisas nos leva longe. A gente pode fabricar coisas extremamente complexas, e isso, durante toda a história da humanidade, fez com que a gente criasse ideias, tivesse sonhos e realizasse com muita habilidade. E quando a gente diz eu estou pensando, é porque eu estou evocando experiências que eu represento através dos sentidos ver e ouvir e sentir, e daí eu tenho impressões sobre isso, imagino o que eu possa fazer, e fazer, como se diz, é mão na obra, é, precisa usar as mãos, né? Ah, Sérgio, mas falar também é fazer. Também é fazer. Fazer de uma maneira verbal aquilo que a gente pode fazer com as mãos ou com o corpo, construir. Tem aquelas pirâmides enormes, construir monumentos, construir artifícios, construir facas, carros, né, carros de boi no início, enfim. Nós temos, então, através da fala e da capacidade de preensão, a capacidade de compreender, que é um termo interessante, né? Não só em termos de escuta e produção de códigos verbais, mas quando eu digo eu compreendo, eu
eu prendo no sentido quase físico aquilo que você produz. Eu compreendo, eu aprendo junto com você. Eu compreendo, né? Coaprendo, que é muito parecido com pegar junto. Eu peguei, a gente diz, aquilo que você está dizendo. Uma pessoa dá uma explicação, você capturou, você pegou, como se fosse com as mãos. Note como é extremamente relacionado o jeito verbal com o jeito corporal de interagir com a realidade. Tanto para a gente tomar a nossa própria maneira de pensar para examinar, quanto tomar ou aprender ou prender, capturar, né? Fazer alguma coisa com a maneira como o outro pensa ou faz, ou como o outro se comporta, né? Em tudo isso para chegar a uma época onde a produção de artifícios é tão complexa, cada vez mais complexa, que nós chegamos a chamar de inteligência artificial. Uns sistemas de alta complexidade de computar dados. Computar faz combinar esses dados de acordo com programas que, que são chamados de algoritmos, que se compõem entre si mediante a vontade e a imaginação de quem os programa, o programador. E o nosso canal vai trabalhar essencialmente como fica a inteligência da gente em tempos de alta complexidade de computação, em tempos de alta valorização dos processos digitais, ou seja, aqueles binários mais um, menos um, lineares, enquanto que a inteligência humana ela sempre foi interativa para se estabelecer, quer dizer, ela dependeu da interação com a realidade para a gente saber de si. Quer dizer, se eu sei de mim, é daquilo que eu interajo com a realidade para saber tanto dela quanto de mim. É muito comum, por exemplo, eu dizer para os meus clientes: você quer saber como é que você é? Interage com alguém ou com algo que você não é. Nessa interação você vai posicionar quem você é com a quem você não é e vai se achar, mas sempre na interação. Fora da interação, como saber que como as coisas são e como não são, como você é ou como você não é, o como o outro é ou como não é. Você não vai ler no livro, né? Tudo é interação. E quando você está lidando com alta tecnologia e tem acesso a sistemas tão sofisticados que você pode interagir com a voz, com com esses artifícios, que antes um artifício pode ser uma faca, um garfo, um artifício pode ser um artefato, o artifício pode ser um computador. Agora, quando você fala, o computador te responde. Quando você gesticula, o computador te responde. Quando o computador é parecido contigo, tem olhos, bocas, ele emula, ele faz de conta que é parecido contigo, que usa códigos verbais, que usa maneiras de aprender, que tem essa analogia com o físico. Quando isso acontece, a gente fica um tanto confuso a respeito de se
esse artifício, ele está pensando por conta própria ou ele precisa ser operado, liderado por inteligências humanas que se relacionam através desses artefatos, artifícios? Ora, nós aprendemos a ler e escrever a partir do falar e nos relacionamos usando ler e escrever. E o que está escrito e é lido pode ser interpretado de diferentes maneiras e é extremamente alavancadora da nossa inteligência. Você pega alguém que pode ser muito inteligente, pode ter uma capacidade linguística muito boa e de aprender no sentido de destreza, né, psicomotora, de aprender muito bem as coisas e ter uma sagacidade muito boa com as palavras. E há inúmeros exemplos que nós vamos ver ao longo desse canal aqui que a gente está abrindo e que através que poderiam ser muito mais competentes lendo bastante. A gente, quando lê bastante, a gente aumenta a capacidade de falar e de fazer as coisas exponencialmente. Então, essa ferramenta livro, escrita, nos possibilita ir muito mais longe. Foi um salto cognitivo na humanidade, um salto de capacidade, de inteligência. Depois vieram as máquinas industriais, foi um salto de inteligência. E agora a gente tem a revolução tecnológica. A gente tem a internet catapultando a revolução tecnológica, alavancando a mil até muito pouco. E com a revolução tecnológica de alta complexidade, a gente tem a impressão que a nossa inteligência vai ser tomada, então, pela inteligência, entre aspas, suposta das máquinas. É como imaginar, naquela época, que os livros tomariam a nossa maneira de pensar? Não. Os livros são códigos passivos. Ah, Sérgio, mas as inteligências artificiais, elas parecem códigos ativos. Elas se compõem, parecem ativamente umas com as outras. Aí é que está a questão que nós vamos abordar nesse canal. Toda tecnologia, ela parece mágica, diz o Arthur Clarke, quando nós não a conhecemos. Isso aí, o Arthur Clarke, se vocês sabem, é um escritor de ficção científica e uma espécie de futurólogo, né? Ele escreveu roteiros fantásticos para filmes de ficção, como a Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, por exemplo. E, de fato, nós estamos encantados com sistemas complexos de computação de dados. Agora, esse encantamento, esse encantamento que parece que esses sistemas são mágicos, parecem obstruir a nossa capacidade de pensar esses artifícios e artefatos para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento cognitivo. E o que está acontecendo é uma espécie de impasse no uso de alta tecnologia. Ou a gente se deixa levar por ela como consumidores, que é, redundantemente falando, passivo, quer dizer, se é consumidor é que nem me lembra
um galinheiro, né, sendo alimentado por sistemas automáticos. A gente fica consumindo, que nem consumindo como se fosse ração, gastando de uma maneira compulsiva e automática e impulsiva as nossas economias em favor de uma suposta economia que, que seja inteligente e que não é desse jeito, não. Economia de consumo compulsivo, ela não dá, no final das contas, lucro como deveria dar. Agora, se a gente usar a tecnologia para se relacionar, para interagir uns com os outros, criando novas possibilidades, aí sim é uma outra economia que não é de consumo passivo, que nem se fosse aquelas granjas de criação de animais para o abate, e sim uma, que nem na época que nós ainda estamos, de uso de códigos verbais, capacidades físicas de apreensão, de composição, de captura, de usar ao corpo e à mente com essas tecnologias para expandir a capacidade de ver, ouvir e sentir, produzir e lidar com códigos. Puxa vida, se as inteligências evoluírem a ponto de eu poder expandir a percepção de quem sou eu, quem é tu, quem somos nós, quem são eles, ajudando a conjugar singulares no plural, que maravilha de tecnologia! Agora, se a tecnologia que está em curso nos aplastar, nos fizer simples consumidores ignorantes de si mesmos, daquilo que nós queremos com aquilo, com a própria tecnologia, e ela nos faz passivos ao invés de a gente tomar essa tecnologia para viver melhor, aí a nossa vida vai ficar muito chata. Quer dizer, se desaparecer a interatividade entre as pessoas, e quando tem interatividade, tem inteligência, tem o inteligere, tem entender um ao outro, tem a percepção de um com o outro, e com um terceiro, e com um quarto, tem a formação de inteligências facilitada através de alta tecnologia. E esse gap de inteligência, a falta de inteligência, seria se submeter a uma forma de, de composição de dados. E é uma forma que a gente quer tratar nesse canal aqui, é criar, através das inteligências mútuas, a minha, a tua, nossa, das nossas singularidades com as nossas pluralidades, usando ferramentas e artifícios tecnológicos em ambientes de alta tecnologia, aumentando a nossa capacidade de pensar, e não ao contrário. É esse o propósito desse canal. Aumentar, alavancar a capacidade da gente interagir usando alta tecnologia de ferramenta e não sendo objeto de uso de ferramentas, o que nos tornaria escravos dos programadores. Isso a gente não quer. A gente não quer ser objeto de consumo de ninguém,
de forma nenhuma. O que a gente quer é liderar altas tecnologias, como falar, ouvir, ou aprender, né, no sentido corporal mesmo, as altas tecnologias e tudo que tem que ver com isso, para superar as adversidades, melhorar nossa forma de vida através de métodos e técnicas que eu tenho desenvolvido ao longo de 30 anos, que usam tecnologias naturais, que são a nossa corporalidade, a nossa capacidade de falar, que pode ser alavancada por máquinas, como se fosse uma realidade estendida, mas não substituídas. O equívoco é reduzir a nossa inteligência àquilo que ela cria. Esse é o maior dos equívocos. A nossa inteligência cria ambientes de alta complexidade. Agora, para habitar esses ambientes de alta complexidade e não para desaparecer, como dizendo, eu te criei, te vira, agora eu vou sumir do mapa. Esse tipo de impressão aparece em vários autores na literatura e é profundamente equivocada. E se for assumida como um sistema de crenças de que eu criei a tecnologia para eu desaparecer, eu, ser humano, a gente desaparece sim. Agora, desaparece a tecnologia junto, porque a tecnologia não se quer a si mesmo, não tem propósito em relação a si mesmo, não tem consciência de viver. Ela é, na melhor das hipóteses, um aparelho de fazer coisas para alguém, né, que fica omisso. Imagine o mais perfeito dos computadores. Se ele não tiver desejo, vontade e identidade, ou seja, ele pensar em causa própria, ele pode ter a capacidade de capturar uma infinidade de dados e compor uma infinidade de dados, mas não de oferecer sentido a esses dados. Então, o que esse canal vai lhe dar é justamente oferecer uma espécie de respiro para uma sociedade atordoada que nós estamos vivendo, aonde a gente confunde o fenômeno de processamento de dados como tendo ele em si mesmo uma inteligência, ou seja, a vulgarmente chamada inteligência artificial, que qualquer programador maduro sabe que não, ela é assim, por uma questão de marketing, não por uma questão lógica. Ela logicamente não consiste em alguma coisa que se pensa e que se interpreta de acordo com a sua própria vontade, como somos nós. Nós nos pensamos, né? Como diz o antigo aforisma, conhece-te a ti mesmo. Um sistema de alta computação, por mais parecido que seja com a nossa aparência, não tem por ambição conhecer a si mesmo como indivíduo, como espécie, ou como grupo, ou como equipe, como comunidade. Então, o estudo de como a nossa inteligência fica no século XXI, com toda essa
potência tecnológica que a gente dispõe é extremamente decisivo entre você liderar a sua vida individual, de grupo, equipe, família, a sua competência para interagir de uma forma que faça sentido com as outras pessoas que são importantes para você, seja na vida pessoal ou profissional, ou caso isso não seja alcançado, se tornar uma espécie de ser bovino, um ser passivo, calado, inativo, que recebe informações, consome, engorda, vamos dizer assim, a sua vida e estreita cada vez mais a sua capacidade de se relacionar com quem quer que seja de alguma forma. Inteligência, então, que nós vamos abordar, é dar um boom, uma expansão na sua capacidade de interagir consigo, com o outro e com os outros além de nós. Nos acompanhe e compartilhe esse canal com as pessoas que você conhece. Vamos tratar de coisas sensacionais aqui. Até mais.